Olá, meus queridos amigos, bem-vindos a mais um vídeo sobre estudo da lição da Escola Sabatina, com o tema Preparação para o Tempo do Fim. Hoje, quinta-feira, 5 de abril, a lição tem como tema a Lei e o Evangelho. E a lição inicia nos trazendo o seguinte comentário: como adventistas do sétimo dia, carregamos em nosso nome muito do que defendemos. A expressão, abre aspas, sétimo dia, fecha aspas, representa o sábado, o sétimo dia da semana, o que indica nossa crença não apenas nesse único mandamento, mas por implicação em todos os 10 mandamentos. Então, não sei se vocês sabem, mas nós cremos que o sábado faz parte dos 10 mandamentos, que se encontra lá no livro de Êxodo, capítulo 20, do versículo 3 ao 17, sendo o sábado o quarto mandamento da lei de Deus. A palavra adventista indica a nossa crença no segundo advento de Jesus. Uma verdade que só pode existir por causa de sua morte expiatória em seu primeiro advento. Portanto, o nosso nome adventista do sétimo dia mostra dois elementos cruciais e inseparáveis da verdade presente: a lei e o evangelho. Então, como esses textos indicam a estreita ligação entre a lei e o evangelho? Então, nós vamos ler alguns textos que nos indicam a indicação entre a lei e o evangelho. O primeiro texto está no livro de Jeremias, capítulo 44, versículo 23, que diz o seguinte: pois queimaste incenso e pecaste contra o Senhor, não obedecendo à voz do Senhor, e na sua lei e nos seus testemunhos não andaste, por isso vos sobreveio o mal, como hoje se vê. E o outro texto é Romanos capítulo 3, versículo 20 ao 26, que diz o seguinte: visto que ninguém será justificado diante dele pelas obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Tendo em vista a manifestação de sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daqueles que têm fé. E o outro texto é Romanos capítulo 7, versículo 7, que diz o seguinte: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Então nós vemos aí o papel da lei, a função da lei. A função da lei, a Bíblia deixa bem claro que não é salvar. Muitas pessoas acreditam que nós, adventistas do sétimo dia, achamos que somos salvos pela lei. E não é verdade, nós não cremos assim. Nós cremos que a salvação é unicamente pela graça de Cristo. Mas o Evangelho, que são as boas novas, de sabermos que, apesar de termos transgredido a lei, apesar de termos pecado, mediante a fé em Cristo, podemos ser perdoados dos nossos pecados. E além de receber o poder de obedecer à lei de maneira mais plena, e mais contínua. Então o Evangelho é esse, Cristo nos dando poder, nos libertando do pecado e nos dando poder para podermos guardar os seus mandamentos, para podermos ser
o comentário também diz assim: não é de admirar que no contexto desses últimos dias, à medida que o grande conflito devasta o mundo com especial violência, o povo de Deus seja retratado de maneira muito específica. Então a Bíblia retrata, né, esse povo de Deus de maneira específica nesses últimos dias. Como diz em Apocalipse capítulo 14, versículo 12. Né? Até deixo uma pergunta aqui. Qual é a ligação entre a lei e o Evangelho? Apocalipse 14, versículo 12, diz o seguinte: ó, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Amém? Olha que maravilha. Olha que interessante, a lei e o evangelho, eles não andam separados, eles andam de mão dadas, andam juntas, porque aquele que foi salvo em Cristo, ele é levado a ser fiel a Deus, é levado a guardar os seus mandamentos. Nós não guardamos os mandamentos para ser salvos, mas nós guardamos os mandamentos porque nós já fomos salvos por Cristo. Porque nós já fomos libertos do cativeiro, do pecado, fomos libertos pela graça de Cristo, pelo evangelho de Cristo. Então, a obediência à lei não é legalismo, né? Mas é o resultado da salvação em Cristo Jesus. Como diz 1 João capítulo 5, versículo 3, diz o seguinte: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Então, quando nós amamos a Deus, nós somos levados a guardar os mandamentos. Somos levados a obedecer a palavra de Deus. Jesus disse em João capítulo 14, versículo 15, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então, Deus demonstrou seu amor por nós, entregando seu único filho para morrer em nosso lugar. E também a forma que nós devemos demonstrar o seu amor, o nosso amor para com Deus, é guardando os seus mandamentos, sendo fiel à sua palavra, sendo fiel àquilo que Ele nos pede para fazer. Amém? Que o Senhor Jesus abençoe todos nós. Compartilhe esse vídeo, seja um canal de bênçãos para outras pessoas, em nome de Jesus. E até amanhã, se o Senhor nos permitir, com mais um estudo sobre a lição da Escola Sabatina, preparação